Fala, tropa, vamos lá para essas análises desse domingão, tá? Que teremos jogaço, tá? Corinthians e Flamengo pelo Brasileirão, né? Teremos Palmeiras e Bahia também, teremos jogos da Europa, Barcelona contra a Real Sociedade, teremos também outro jogaço aqui, ó, Fluminense, Botafogo. Cara, tem bons jogos, Napoli e Milan, tem bons jogos e eu vou analisar aqui esse domingo para vocês, tá? Lembre de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Isso é muito importante, compartilhar com seus amigos, beleza? Vamos lá, vamos compartilhar a análise aqui. Eu vou começar com os favoritos do dia, que eu selecionei para vocês. Tem alguns favoritos que dá para a gente utilizar no pré-jogo, tem outros que é melhor a gente levar para ao vivo. Por exemplo, o Sturm Graz, na Áustria, vai enfrentar o Harter Berg. Cara, eles são favoritos? São, obviamente, né? O Sturm Graz é uma das melhores equipes da Áustria. São 6 jogos, 4 vitórias, 2 derrotas, 12 pontos, né? 11 gols marcados e 4 sofridos. O Ratterberg é um time que tem 7 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, 11 gols marcados e 10 gols sofridos. O Sturm Graz vai jogar em casa, vencendo esse jogo vai para 15 pontos, então já cola aqui no Rapid Viena. É muito importante essa vitória para eles, né? Mas é time de liga inferior ali da Europa. Então, esse tipo de jogo é jogo que eu não aposto no pré-jogo. Eu sempre levo para ao vivo para poder tomar a decisão no ao vivo de acordo com o que o campo vai estar me mostrando. Até porque muito dessas equipes às vezes saem perdendo, às vezes entra muito num ritmo muito lento, né, e acaba tomando gol. Isso acontece muito na Áustria, isso acontece muito, por exemplo, com o Salzburg, né? E por isso, óbvio que o Sturm Graz tem se defendido bem, mas eu prefiro trabalhar dessa forma nessas ligas inferiores, ok? A Roma vai enfrentar o Verona. Aqui já é um jogo que dá para você trabalhar no pré-jogo, tá? E aí combina com alguns mercados aqui de finalização, ou de escanteios para Roma, porque a Roma é bem favorito para esse jogo, né? O Verona é um time que em 4 jogos tem 3 empates e 1 derrota, 6 gols sofridos, apenas 2 gols marcados, é um ataque muito fragilizado, e a Roma tem uma das melhores defesas, né? Se não a melhor defesa. A Roma só tomou um gol, só perdeu um jogo, que foi o jogo que eles tomaram gol, que foi justamente contra o Torino, em um contra-ataque que eles sofreram de escanteios, né? E a Roma de 4 jogos venceu 3. Cada jogo venceu por 1-0 também. É um time de poucos gols, né? Por isso que a Roma é favorito para esse jogo. Tá um time muito sólido defensivamente. É um time que tá conseguindo vencer seus jogos, mas e é um time que toma poucos gols, né? E o ataque do Verona é um ataque muito ruim, é um dos piores ataques da competição. E por esse motivo que eu acredito na vitória da Roma. E aí você fica ao seu critério se você quer trabalhar no pré-jogo ou no ao vivo. No pré-jogo você adiciona algumas coisas para poder subir um pouco mais essa odds. 2 favoritos que nós teremos, super favoritos, é o Malmo contra o Varnamo. Nesse caso também é de uma linha inferior. Só que o Malmo é muito favorito aqui. O Malmo precisa vencer para subir na tabela, né? Para buscar pelo menos chegar aqui na terceira colocação. O Malmo precisa disso porque a primeira colocação já era, né? Já era, mas a terceira colocação ainda dá para buscar. E o Varnamo é a pior equipe. Então o Malmo vai jogar contra a pior equipe em casa e tem uma certa obrigação de vencer. Outro time super favorito é o Barcelona contra a Real Sociedade. E aqui teremos a volta do Lamine Yamal. O Barcelona está se saindo muito bem sem o Lamine Yamal, e com o Lamine Yamal, meu amigo, aí o bicho pega. Aqui provavelmente já veremos o time titular do Barcelona, né? E já é uma preparação para o jogo contra o PSG. Então teremos provavelmente já o Lamine Yamal com o Rafinha e o Lewandowski. No meio campo provavelmente vai ser o Dani Olmo, o De Jong e o Pedri. Nas laterais o Koundé e o Baldé já devem retornar. E na zaga o Ronald Araújo com o Kubasi. Então o Barcelona deve vencer esse jogo. A Real Sociedade, que está muito mal nesse início de campeonato espanhol, perdeu muitos atletas, está muito mal mesmo. São 6 jogos, 3 derrotas, 2 empates e 1 vitória apenas. 6 gols marcados e 9 gols sofridos. Muito mal o início da Real Sociedade. E aqui o Barcelona em casa é muito superior. O jogo ainda vai ser em Montjuïc, tá? O Fenerbahçe vai enfrentar o Antalyaspor. Cara, eu tô tendo muito cuidado com o Fenerbahçe porque é uma equipe que tá oscilando bastante nesse início de temporada, tá? E por essa oscilação eu tô com o pé atrás com o Fenerbahçe. Então, por mais que ele seja bem favorito, eu não fiz aposta aqui no pré-jogo. Eu prefiro trabalhar no ao vivo
baseado no que o Fenerbahçe vai estar me mostrando. Então, se o Fenerbahçe me mostrar um início muito forte, provavelmente eu vou estar a favor da sua vitória, até mesmo na vitória do primeiro tempo, para fazer um gol no primeiro tempo. Mas se tiver cedendo muitos contra-ataques, como tem cedido, aí eu prefiro trabalhar outros mercados, mercado de escanteios, mercado de gols, mas é um time que está oscilando na temporada. Quem não está oscilando na temporada é o Porto. O Porto está fazendo uma campanha assim espetacular no português. São 6 jogos, 6 vitórias, 15 gols marcados e apenas um gol sofrido, que foi no jogo contra o Sporting, tá? Que é o melhor ataque da competição. O Porto venceu esse jogo por 2-1 e foi o gol sofrido, apenas o gol sofrido por eles. Tá assim, numa constância e em um jogo tão seguro o Porto, velho, no Campeonato Português, que eu me arrisco a dizer que é o grande favorito para ser campeão, tá? É o grande favorito para ser campeão, então acredito na vitória do Porto. E fica ao seu critério se você quer utilizar no pré-jogo, se você quer esperar no ao vivo uma valorização de odds, mas eles são bem favoritos. E para mim a melhor aposta para se fazer no Porto é de fato a vitória deles, tá? Aqui tem alguns favoritos que podem se complicar. Por exemplo, o Grêmio vai enfrentar o Vitória. O Grêmio em casa é favorito, obviamente, né? O Vitória é uma equipe inferior ao Grêmio. Mas o Grêmio não passa nenhuma confiança. Apesar de ter vencido o Internacional, conquistou um empate contra o Botafogo em um pênalti para mim que não deveria ser marcado a favor do Grêmio. E por isso que o Grêmio empatou, mas foi mal na partida, tá? Não jogou bem na partida. Nem o Botafogo, foi um jogo bem ruim. A verdade é essa. Mas o Grêmio não é um time confiável. Por isso que se você for trabalhar aqui o Grêmio, trabalha com empate, protegendo em caso de empate, empate é nulo, empate é o Grêmio. Mas uma coisa que eu gosto é trabalhar com trading, que eu já falei várias vezes aqui para vocês, né, sobre o Bolsa, que eu faço trading lá, no Lei Vitória, né? Mas isso vai depender muito da postura do Grêmio. Vale lembrar que o Grêmio em casa já perdeu para o Sport, tá? Que era o time que ainda não tinha vencido no campeonato na época e venceu do Grêmio na sua arena. Então o Grêmio não é um time nada confiável, né? É um jogo de 11 horas, vai dar para acompanhar bem esse jogo e estarei olhando para esse cenário do Lei Vitória, tá? Newcastle vai enfrentar o Arsenal. Aqui nesse caso também é um jogo bem equilibrado, um jogo bem difícil, tá? Para o Arsenal. Mas o Newcastle vem tendo problemas no setor ofensivo, tá? O Newcastle vem tendo dificuldades em marcar gols. Não é à toa que em 5 jogos venceu apenas um, tem 3 empates e uma derrota, né? Fez apenas 3 gols, tomou 3 gols apenas, mas também só fez 3 gols. Vale lembrar que o Arsenal é uma defesa absurdamente forte, né? O Arsenal só tomou 2 gols nessa temporada, até agora, nesses 5 jogos. Um contra o Liverpool e o outro contra o Manchester City. A gente está falando de 2 dos melhores ataques da Premier League, né? O Newcastle, com a dificuldade que está em marcar gols, por mais que jogue em casa, eu acredito que essa defesa do Arsenal consiga segurar esse ataque previsível que tem sido o ataque do Newcastle, né? O Isaac era o cara que era muito diferente ali, que saiu para essa temporada, e aí os jogadores que chegaram ainda estão se adaptando. Então, eu gosto de trabalhar alguns mercados aqui do Arsenal. O empate anula é uma aposta que eu gosto, né? Tá pagando em 50, é uma aposta que eu gosto bastante. O empate o Arsenal também é algo que dá para você trabalhar em uma dupla. Mas são mercados que eu gosto de trabalhar justamente por conta do sistema defensivo do Arsenal, que é muito, mas muito forte. E aqui provavelmente já teremos a volta de jogadores importantes como Saka, como o Saliba já está de volta, né? Pode ser que o Odegaard também já esteja de volta, então isso também melhora o setor ofensivo do Arsenal. Então hoje eu acho o Arsenal muito forte defensivamente, para mim é a melhor defesa da Europa, sistema defensivo da Europa. E tem um ataque mais poderoso, né, do que a do Newcastle. Então vejo o Arsenal com grande possibilidade de vitória, mas por ser um jogo fora de casa é sempre um jogo muito duro, né? Por isso que o empate anula é uma boa, o empate o Arsenal é uma boa. O Bolonha vai enfrentar o Lecce. Cara, esse time do Lecce é muito ruim, tá? É muito, mas muito ruim. Não é à toa que tá aqui na última colocação. 4 jogos, 3 derrotas, um empate, 2 gols apenas marcados e 8 gols sofridos. E o Bolonha a gente sabe que é uma equipe muito competitiva, né? Uma equipe que se defende até inclusive muito bem. Então, vale a pena estar de olho no Lei Lecce, tá? O Lei Lecce é algo que eu estarei de olho nesse jogo, nesse confronto. Ou se você quiser trabalhar no pré-jogo aí, é empate ou Bolonha, empate anula Bolonha. Outro jogo também bem interessante é o do Palmeiras contra o Bahia. Também eu vejo o Palmeiras favorito e vencendo esse jogo contra o Bahia. O Bahia que está numa sequência muito ruim, um mês sem vencer. Para esse jogo vai estar sem o Jean Lucas, né, que foi expulso no jogo passado. O Bahia com muitas dificuldades de jogar. Eu sinceramente, assim, eu olho hoje
o trabalho do Rogério Ceni no Bahia e eu vejo que o que me parece é que chegou no teto. O que parece que chegou no teto. O que parece é que o Bahia tá repetindo a temporada passada, mas não consegue evoluir, não consegue dar o próximo passo para poder chegar lá no topo do Brasileirão. Não tô dizendo nem brigar, mas chegar ali, tipo, tá bem, sabe? Nessa reta final de temporada. E nas competições que estavam disputando, né? Na Libertadores, beleza, foi desclassificado, mas estava no grupo da morte. Mas na Sul-Americana, a forma que foi eliminado foi, para mim, um certo vexame. Na Copa do Brasil também, a forma que foi eliminado, né? Se ser eliminado pelo Fluminense, o Bahia ser eliminado pelo Fluminense, beleza, mas a forma que foi também, a forma que jogou principalmente no Maracanã, os dois jogos, mas principalmente no Maracanã, foi muito covarde, o que me parece que chegou no teto o trabalho do Rogério Ceni. Palmeiras é favorito, mas não é um jogo fácil para o Palmeiras. Nunca é um jogo fácil na Fonte Nova enfrentar o Bahia, tá? Por isso que nesse jogo eu deixei para trabalhar no ao vivo, para estar de olho no provável Lei Bahia contra o Bahia, ou seja, como se eu fosse um Palmeiras no empate. Mas vai depender muito do que o jogo estiver me mostrando. Não é um jogo fácil aqui não, tá? O Criciúma vai enfrentar o Paysandu, Criciúma em casa também. O Criciúma vem de uma grande vitória agora no meio da semana, né? E vai enfrentar o Paysandu em casa. Tem tudo também para vencer. O Criciúma é muito superior ao Paysandu. Em todos os aspectos, o Paysandu briga por outra coisa, né, na parte de baixo da tabela, ó, é o último colocado e provavelmente vai ser rebaixado, né? E o Criciúma está aqui, é o líder, né, e tem totais condições de estar muito embolado, né? A diferença do, por exemplo, do Atlético Paranaense, que está 45 pontos, para o Criciúma é 4 pontos, então a diferença é muito baixa. Esse jogo é um jogo que o Criciúma sabe que não pode perder de jeito nenhum, tá? E eu acredito nessa vitória do Criciúma diante do Paysandu jogando em casa. O Betis vai enfrentar o Osasuna. O Betis também, para mim, o favorito para esse confronto. O Osasuna em casa é um time muito chato, é um time que se defende bem, é um time que sabe aproveitar o fator casa. Fora de casa é um time que cai muito de produção. Mas é um jogo que pode se complicar para o Betis. Por isso que eu também é um jogo que eu vou trabalhar somente no ao vivo, olhando para esse Lei Osasuna, né, contra o Osasuna. O Flamengo vai enfrentar o Corinthians. O Flamengo teve uma partida desgastante pela Libertadores. E eu não sei como é que fisicamente o time chega, eu não sei qual o time que vai a campo. Então, o ideal aqui nesse jogo do Flamengo é esperar a escalação, tá? E aí, se o Flamengo for com o time titular, dá para se criar uma aposta aí com empate anula, com opções de escanteios para o Flamengo marcar 2, 3 escanteios, para o Flamengo dar 3 finalizações no gol. Mas isso se o Flamengo for com o time titular. Quais são os jogadores que eu vejo como pilares desse time, né? O ataque, obviamente, o Arrascaeta, Pedro, esses jogadores devem estar, né, para esse confronto. O Plata também deve estar, foi substituído ali no segundo tempo. O Samuel Lino também, que é um jogador muito jovem, deve estar no jogo, mas para mim o grande ponto é o meio-campo. Qual meio-campo o Flamengo vai jogar? Se tiver o Saúl e o Jorginho, para mim é um meio-campo que é o suficiente para vencer esse Corinthians, tá? Por isso que eu gosto do empate anula e desses mercados alternativos pro Flamengo. Jogos para gols que nós teremos, o NEC vai enfrentar o AZ, né? Jogos do AZ a gente sempre está de olho no mercado de gols. O over 1,5 está pagando muito baixo, por isso que o ideal aqui é levar pro ao vivo. E o olho no ambos marcam também uma boa, tá? Esse ambos marcam do NEC contra o AZ. O Taishan contra o Ilkun, né? Também é um jogo muito bom para gols, mas a odds está horrível, está pagando 1,07 no over 1,5, então o ideal aqui é estar de olho no ao vivo mesmo, é um jogo logo cedo também. Raio Vallecano contra a Sevilha, dois times que defensivamente vêm sofrendo bastante. Olho nesse over 1,5, aí vocês decidem se quer trabalhar no pré-jogo ou no ao vivo. Eu particularmente vou trabalhar esse jogo no ao vivo. Jogos do Salzburg também sempre bom para gols, um time que sofre bastante gols. O Utrecht contra o Heerenveen também um jogo muito bom para esse over 1,5 para combinar numa dupla. O Groningen contra o Feyenoord também muito bom para o over 1,5, inclusive dá para fazer uma dupla aqui no jogo do Utrecht e o jogo do Feyenoord. Vai ter Freiburg contra o Hoffenheim. É um jogo muito bom para ambos marcam, dois times que são bem ofensivos, né, que tem uma média muito alta de gols marcados. Ó. O Freiburg tem uma média de 2 gols marcados e o Hoffenheim está tendo uma média de 3 gols marcados por jogo. 70% dos jogos do Freiburg aconteceu ambos marcam e 60% dos jogos do Hoffenheim. Esse é um número muito relevante para se apostar no mercado de ambos marcam, tá? Olhar principalmente os últimos jogos. Esse é um jogo bom para ambos marcam. Outro jogo muito bom para gols é o Lyon contra o Lille. É um jogo muito bom para o over 1,5. O Colônia contra o Stuttgart, outro jogo também muito bom para o over 1,5, para você estar utilizando aí numa dupla. Eu não descarto também o ambos marcam, né? Eu só esperaria uma valorização de odds aqui,
O Stuttgart é um time que faz muitos gols, mas sofre muitos gols, ainda mais quando joga fora de casa. É tanto que a média de 2 gols marcados, mais de um gol sofrido, ó, 70% dos jogos do Colônia aconteceu, ambos marcam, e 60% dos jogos do Stuttgart, tá? Então, um jogo muito bom para estar de olho no mercado de gols. Ambos marcam também. O União Berlim contra o Hamburgo. Nos jogos do Hamburgo, eu sempre vou estar no over 1,5, né? Paga bem. E eu sempre vou estar nesse over 1,5 porque é um time que defensivamente sofre muitos gols. Rennes vai enfrentar o Lens. O time do Lens também é um time bem ofensivo. Também é um jogo bom para trabalhar esse over 1,5. O Milan vai enfrentar o Napoli. Cara, são dois times que começou a temporada também com um ataque marcando muitos gols, né? O Napoli em 4 jogos marcou 9 gols e o Milan em 4 jogos marcou 7. Mas defensivamente são equipes fortes, né? São equipes que têm se defendido bem. Mas eu acredito que esse vai ser um jogo bom pro over 1,5, porque a partir do momento que um dos times fizer um gol, o outro vai se expor bastante para poder marcar, tá? Cincinnati vai enfrentar o Orlando City. Aqui é um jogo que eu gosto do ambos marcam, né? De apostar nesse jogo. Inclusive, 90% dos jogos dos últimos 10 jogos do Orlando aconteceu esse ambos marcam. É muito forte o ambos marcam no jogo do Orlando. E o jogo do Fluminense contra o Botafogo e do Bragantino contra o Santos, o Fluminense, o Renato saiu, né? E o Zubeldia chegou. Cara, eu não sei como é que vai jogar o Fluminense, tá? Eu não faço ideia. O Zubeldia é um técnico totalmente reativo. O Renato foi demitido por conta disso, contratou um cara que joga totalmente fechado. E é um clássico. Então aqui eu estou esperando, nesse momento ainda não abri o mercado de cartões, eu estou esperando abrir o mercado de cartões para poder tomar uma decisão. Mas provavelmente pode ser um mercado para se apostar por ser um clássico, né? E Bragantino e Santos também, eu acredito que vai ser um jogo bom aí para cartões e cantos. O time do Santos com o Vojvoda passou a se defender muito bem, tá? Então é um jogo que eu não gosto de atuar mais nos jogos do Santos no mercado de gols, justamente porque o Vojvoda tem um perfil totalmente defensivo, beleza? É isso, galera, que nós temos para esse domingão. Espero ter te ajudado. Curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos para cima.